Não se canse, espere. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu convido os irmãos que puderem para estarem de pé, para lermos a palavra do Senhor essa noite, em Isaías, capítulo 40, versículo 30 e versículo 31. Mais uma vez agradecemos a presença dos nossos irmãos queridos, familiares, amigos, visitantes, que nos honram aqui com a sua presença. E acima de tudo, estamos todos unidos em um só propósito de adoração ao Senhor, uma só comunhão. Nesse momento vamos participar juntos do pão do Senhor, da palavra do Senhor. Diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode assim se assentar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus queridos, como nós falamos logo no começo desse culto, ninguém aqui hoje veio como um espectador, todos viemos como adoradores. De forma alguma nós estamos aqui, nós como Ministério de Jovens, de forma alguma nós queremos preparar coisas aqui para tentar te comover, para tentar mexer com os seus sentimentos, com as suas emoções. Não é esse o nosso propósito. Muito menos queremos aqui com a palavra comparar quem tem mais conhecimento, menos conhecimento. O propósito da palavra de Deus não é esse. O propósito de Deus para nossas vidas não é esse. Nosso propósito aqui hoje é compartilhar da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Servir ao Senhor é simples. É fácil? Não é fácil. Mas hoje aqui vamos falar de uma forma bem direta, bem simples, prática, da palavra do Senhor. Estamos aqui falando para jovens, né? E se alguém chegou porventura atrasado, nós fizemos um combinado, e hoje todo mundo aqui é jovem, tá certo? Estamos juntos aí? Tá bom. Até meu sogro veio aqui, que benção, querido sogro. Quando a gente fala sobre a vida de jovem, a gente começa já a pensar em alguns aspectos. Até mesmo você que já é casado, que já está um pouquinho mais experiente. Mas quando a gente fala sobre jovem, a gente começa a vir à mente algumas coisas: vigor, alegria, força, trabalho, sonhos, projetos, coisas que o jovem cada dia mais ele almeja, anseia. Tem muitas aventuras que às vezes querem enfrentar, experiências a viver. Por outro lado também, como nós pensamos aqui na vida do jovem, tem muitas definições, não é mesmo? Decisões a serem tomadas: qual a profissão, com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, primeiro o que eu vou estudar. Muitas definições, muitas decisões. E muitas vezes, na nossa vida como um todo, até mesmo você que não está tão jovem assim, nós temos os nossos altos e baixos, não é verdade? Às vezes estamos muito bem, às vezes queremos fazer tudo, às vezes não fazer nada. A vida do jovem é assim. Às vezes temos decepções, às vezes temos frustrações, recebemos notícias que não queremos receber, às vezes fazemos uma prova e não passamos, uma prova de trânsito, uma prova de escola, de faculdade, às vezes uma prova para um emprego, ou até mesmo somos demitidos. Quanto isso dói na vida do jovem, quantas coisas se passam na mente do jovem, traumas, perdas. Às vezes o jovem tem força para
vezes não tenho o vigor e a força para fazer, sabe o quê? Eu já fiz muito isso, também meu pai e minha mãe estão aqui. Para ir lá pegar um copo de água na cozinha e levar para o pai. Não. Às vezes você quer ter a força e a fé para fazer o mar vermelho se abrir, mas você não está disposto a passar 40 anos, deixar ser transformado por Deus. Essa é a vida do jovem, essa é a minha vida e a sua vida. Quantas coisas passam na nossa mente, mas sabe de uma coisa? Você não veio aqui hoje em vão, porque Deus mostrou que haveria esse culto, e Deus preparou todas as coisas para este culto. O Espírito Santo, Ele te trouxe aqui para te dar uma palavra, para te renovar, para te direcionar, para mudar a sua vida, para trazer ensinamentos, para você ter uma vida diferente. Parar de viver esses altos e baixos, parar de viver de acordo com as circunstâncias da vida, se estou bem, se estou mal, vai depender de como eu estou no meu dia a dia. Deus te trouxe aqui para que você possa viver o seu dia a dia de uma forma diferente. Isso aqui hoje, irmão, não vai ser uma palavra motivacional para falar que você vai vencer e você vai prosperar, não. A palavra aqui hoje não vai ser nada motivacional, não vai ser para levantar a sua carne, não vai ser para ativar o seu carnal, mas ela vai ativar o seu espiritual em nome de Jesus. Não é porque eu estou pregando, mas é porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela traz operações à nossa vida. E entrando aqui no texto propriamente dito, o tema dessa noite é: não se canse, espere. Filho, mas você está falando ali, puxa o versículo anterior, por favor, 30. Aí você está falando disso tudo e vem um culto de jovens, chama os jovens e fala lá: os jovens se cansarão, se fadigarão e cairão. Eu vou embora, filho, vou embora, porque você chama para ele participar desse culto e vai falar isso aqui, que os jovens vão se cansar e vão cair. Para só um pouquinho agora, vamos só entender um pouquinho o contexto aqui. Hoje não vai ser uma mensagem expositiva, detalhada, mas só para a gente entender o porquê que isso está aqui na palavra. O livro de Isaías, irmãos, vem só comigo um pouquinho e peço a sua atenção. O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele foi muito usado por Deus. Ele trouxe muitas profecias acerca da vinda de Jesus, acerca de como o povo estava e o que iria acontecer com o povo do Senhor. Um povo que saiu lá do Egito, pobre, miserável, viu tantos milagres, maravilhas, foi para o meio do deserto, viu o maná, viu o mar vermelho se abrir, viu tantas coisas. O povo que viu tantas coisas foi se acostumando com a presença de Deus, foi tentando fazer, sabe o quê? Vencer com a força do braço. E vieram momentos, vieram reis, reinados, vieram povos inimigos. O tempo foi passando, e sabe o que começou a acontecer com esse povo que era pobre e miserável? Começou a ficar rico, começou a ter conquistas, a expandir as terras, só que o coração começou a se desviar do Senhor. O povo que não tinha nada, viu tudo, viveu milagres maravilhosos, começou a se acostumar com a presença de Deus e abandonar a voz de Deus, começou a praticar coisas que não agradavam ao Senhor: pecado, corrupção política, financeira, moral. As pessoas não tinham mais valor moral. O povo que via tantas coisas agora estava diante da situação. Mistura com outros povos, estavam deixando aquilo que era a voz de Deus para seguir outros deuses, práticas pagãs, sacrifícios a outros deuses, estavam misturando com ídolos e tantas coisas, se distanciando do Senhor, estava perdendo a fé, soberba, orgulho, tudo isso tentando fazer, sabe o quê? Satisfazer a alma, satisfazer o coração. E às vezes eles ouviam a palavra dos profetas, ouviam a palavra de Deus de arrependimento, se arrependiam, passavam pouco tempo, se esqueciam de Deus e voltavam tudo de novo. Esses altos e baixos que eles viviam. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Apesar de tudo isso, apesar dos desvios, do pecado, Deus sempre levantava homens, mulheres,
para dar uma palavra. E Isaías aqui, ele trazia uma palavra de esperança. Olha, povo, se arrepende, se volta para o Senhor, busca o Senhor, ainda há esperança. Isaías, ele trazia ainda assim uma palavra de esperança, de que Deus havia de ser glorificado, que o povo seria restaurado, que aquilo que era a podridão espiritual, se eles crescem, Deus iria operar. Ele anuncia que esse povo iria virar uma nação, que Jesus Cristo iria vir e trazer restauração, salvação e paz. Eu quero só parar um pouquinho nesse primeiro momento e falar o seguinte: é diferente de hoje, irmãos? Vocês estão vendo uma coisa diferente de hoje aqui? Nosso coração muitas vezes é enganoso, soberbo. Queremos os milagres de Deus, queremos as mãos de Deus, mas não queremos relacionamento com Deus. Buscamos com nossas forças satisfazer a nossa alma. Queremos conquistar posses, queremos conquistar pessoas, tentando com a nossa força satisfazer a nossa alma. E muitas vezes abandonamos a voz do Senhor, nos distanciamos do Senhor. O nosso pecado nos distancia do Senhor. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso saber que ainda há uma palavra. É maravilhoso saber que o Espírito Santo ainda está aqui. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Ainda há esperança. Jesus Cristo está vivo. E se você crer, confessar a sua vida ao Senhor, Ele pode restaurar o seu coração. Ele pode transformar a sua tristeza em alegria. Vou falar um pouco sobre cansaço. Esse era o contexto do povo. O povo estava se voltando contra Deus, tentando com suas forças, e Deus tinha uma palavra. Deus tinha esperança para trazer isso. E vamos falar sobre o cansaço, como nós falamos. O que é cansaço? Todo mundo sabe, certo? Cansaço é quando você desprende a força, o esforço, e você começa a perder a sua força. Você vai se desgastando, seja com um esforço físico, um esforço mental, e você começa a ficar sem disposição, né? Estou cansado. Às vezes é por causa de esforço físico ou mente tribulada. E o fadigar ali, a fadiga, é um sentimento de você se sentir cansado o tempo todo. Tem uns jovens aí que só Deus está o tempo todo cansado. Isso não acontece aqui não, né, irmãos? Aqui não, só talvez quando eu era jovem, né? Tem uns jovens que estão o tempo todo cansados, pelo amor de Deus. Deixar de dormir 16 horas por dia. Cansaço, fadiga. Cansaço, perder as forças. Fadiga é você já se sentir cansado o tempo todo, por um esforço repetitivo, um trabalho repetitivo. Até que tem muito isso, né, em materiais, por exemplo, uma barra de ferro, se ela é submetida à fadiga, depois ela não pode ser mais utilizada. Ela tem que ser descartada, então ela não pode ser mais utilizada, senão ela vai quebrar. E eu te pergunto, quem nunca se cansou? Quem nunca se sentiu cansado? Mais ainda, por que você se cansa? É você, jovem, casado ou não? Por que você se cansa? Você sabe muito bem. Às vezes por esforços físicos, né? Você acorda cedo demais, tem um irmão com 4 da manhã, gente. Só Jesus. Ele está perdoado. Você dá uma pescadinha, está perdoado. Você acorda cedo demais, você dorme tarde demais, você dorme o dia inteiro, você dorme pouco. Ou às vezes você trabalha muito, ou estuda muito, você está o tempo todo fora de casa, está na correria do trânsito, tantas coisas, você está ali, né? O seu físico o tempo todo acelerado, muitas atividades para fazer até mesmo dentro de casa, muitos exercícios, outros que, né, o pessoal da maromba aí, fica malhando e tal, se sente cansado, ou joga muitas atividades, esportes, fica cansado. Ou até mesmo você que se preocupa demais com a saúde e ainda assim fica cansado. Isso é um cansaço físico. Com tudo que você faz, no seu dia a dia, você se sente cansado. Mas, você sabe muito bem, eu sei muito bem, o que nos cansa mais, irmãos, não é o nosso físico. O que nos faz cansar, muitas vezes, é a cabeça. Só dando um exemplo, né? Quando você vê que eu não tenho um porte físico não, mas quando deixava para malhar no final do dia, depois do trabalho, não saía nada. Não é nem porque o físico estava quebrado, não, é porque a cabeça já estava explodindo.
tanta coisa do trabalho e tal, resolveu, e você vai malhar assim. Aí eu tive que mudar. Comecei a malhar de manhã, mesmo que o físico já esteja um pouco pior, mas a mente está limpa. E começou a fluir. Isso é só para ilustrar o seguinte: muitas vezes, o que domina a sua vida, o seu corpo, é a sua mente. Pelas muitas preocupações, pelas muitas atribuições, a pressão que vem, você tem que fazer, e você tem que vencer, você tem que ser um menino de Deus, você tem que ser um jovem promissor, tem que ter um trabalho bom, tanta pressão, você tem que ser um bom homem do lar, uma boa mulher do lar, você tem que fazer isso, você tem que ganhar dinheiro, tanta pressão que vem, tantas tarefas, atribuições, um ambiente às vezes conturbado dentro de casa, que não tem paz, briga o tempo todo, dissensão, pensamentos que vêm, e o nosso HD mental às vezes até trava, a famosa tela azul, trava tudo. Às vezes sofremos hoje com o dia de amanhã, sem que a gente nem sabe o que vai acontecer. Irmãos, sabe por que estamos falando sobre isso? Porque muitas vezes nós descansamos fisicamente ou mais mentalmente, que afeta todo o nosso espiritual. Muitas vezes nós cansamos, sabe por quê? Porque nós achamos que vamos conquistar pela força do nosso braço. Achamos que há muita dedicação que fazemos, estamos esperando sempre algo em troca. Eu não quero falar agora aqui mais de físico ou mental, quero falar agora de espiritual. Muitas vezes nós achamos que pelo muito que nós fazemos na igreja ou fora da igreja, ou porque eu oro muito, ou porque eu leio muito, ou porque eu me consagro muito, ou porque eu tenho que sempre fazer as mesmas coisas, me dedicar mais. Às vezes achamos que a nossa muita dedicação vai trazer algo de Deus para nós. Às vezes fazemos no dia a dia, ou em casa, ou no trabalho, esperando um reconhecimento. Quantos jovens às vezes nem gostam de algo, mas fazem, buscando reconhecimento, buscando chamar a atenção. Com isso alguém vai me ver, eu vou ser notado, vou conquistar algo. E muitas das vezes, irmãos, fazemos a mesma coisa com o Senhor. Achamos que pelo muito que nós fazemos, nós vamos conquistar algo de Deus. Achamos que esse Deus é um Deus inalcançável, que precisa de um esforço extraordinário. Eu preciso de andar de joelhos, fazer tantas peregrinações para alcançar esse Deus que é inalcançável. Deus, onde você está? Deus, cadê Deus? Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que esse Deus, Ele está do meu lado, Ele está aqui. Esse Espírito Santo, Ele está dentro de você, Ele está falando com você. Ei, independente daquilo que você faz, independente se você ama mais ou menos, se você trabalha mais ou menos, se você se esforça mais ou menos, Deus continua te amando, Deus continua te sustentando, Deus continua com as suas mãos estendidas sobre você. Irmãos, isso nos conforta. Essa graça nos alcançou. Não precisa de muito esforço, você só precisa olhar para Deus, descansar em Deus, confiar em Deus. Eu peço que o Igor possa abrir em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Acha aí Ageu, rapaz. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Se puder projetar, por favor. Enquanto ele procura ali, muitas vezes, irmãos, até mesmo você jovem, você olha para Deus, projetando a imagem do seu pai e da sua mãe. Às vezes você teve um pai que não te tratou bem, uma mãe que não te tratou bem, com crueldade, com brutalidade, com violência até mesmo, física ou verbal. E você começa a projetar essa imagem desse Deus. Esse Deus é como meu pai, como minha mãe, um Deus cruel. Ou até mesmo você acha, não, Deus é um Deus igual meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me dão tudo que eu peço, Ele me dá. Eu quero isso, Ele me dá.
você começa a projetar a imagem desse Deus de Deus como se fosse seu pai ou sua mãe. E isso te frustra. Porque você quer negociar prioridades, você quer negociar valores. Você acha que Deus é um Deus cruel. Você acha que Deus é um Deus que você tem que pedir tudo e Ele te dá. E é por isso que o povo estava murmurando. Irmãos, se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser dar, Ele dá. E Ele continua fazendo, Ele continua abrindo portas, operando. Mas acima de tudo, que você possa olhar para esse Deus como Deus, não como seu pai, como sua mãe, que às vezes te frustra, como seu amigo, seu familiar, o seu chefe no trabalho. É diferente. E aí, você não vai empregar essa força, esse esforço. Olha o que diz ali, Ageu 1,6: semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Você está me entendendo? Por que você se cansa? Você está me entendendo por que você muitas vezes quer até mesmo abandonar a sua vida, largar tudo, largar sua família, largar seu emprego, largar a igreja, abandonar a sua própria vida? Porque às vezes você está confiando na força do seu braço, pelo que você semeia, pelo que você às vezes come, pelo que você quer se saciar. Isso não sacia a sua alma, não sacia o seu coração, é como um saco furado. Mas Deus nos trouxe aqui, irmãos, para trazer uma palavra. Deus nos trouxe aqui para trazer esperança, que tudo isso pode mudar. O jovem, nós sabemos que quer viver intensamente, aproveitar a vida, quer sempre tudo no extremo, viver adrenalinas como Sansão, viver momentos de curiosidade, de provar algumas coisas para ver o que vai acontecer. Tem até mesmo o sentimento de autojustiça, de competição. Quem é melhor que quem vai fazer melhor? Muitas vezes o que a gente faz? Vou ganhar, deixa para trás aí, vou ganhar. Isso desde criança a gente começa a aprender assim, esse sentimento de competição, essa necessidade de ter experiências diferentes, de ter sensações, prazeres. Mas você quer viver algo intenso? Você quer viver intensamente mesmo? Eu te convido a viver intensamente pela presença de Deus. Como suspira a costa pelas correntes d'água, assim por ti, a Deus, suspira a minha alma, que a minha alma e a sua alma possa suspirar pela presença de Deus, de viver uma intensidade, irmãos. O quão intenso você tem sido nas suas orações, o quão intenso você tem sido na sua busca ao Senhor, e não pela força do seu braço, mas enquanto você está disposto a abrir mão dos prazeres para viver essa intensidade do Senhor. E como nós cantamos sobre a graça, você pode tentar buscar tantas coisas pelo que foi falado, mas a palavra do Senhor nos fala que a minha graça te basta. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, mas a graça do Senhor, ela basta para você. Se você está se cansando, se você às vezes está se desgastando, a presença do Senhor fala, a palavra do Senhor diz bem assim: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Você está se cansando? Eu te convido a buscar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela sim te traz descanso. A graça do Senhor te traz descanso. Muitas vezes, irmãos, nós batalhamos como escravos. Achamos que Deus, nós somos escravos do Senhor. Mas o Senhor não nos chamou para sermos escravos. Ele nos chamou para sermos amigos. Não nos chamou simplesmente para sermos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas ele chamou para ter um relacionamento. Às vezes você cresceu dentro da igreja, teve decepções com homem, com mulher, com sua família, e projeta isso, eu vou abandonar Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está vivendo como escravo. Você acha que você está ganhando a vida, você está perdendo, mas a Bíblia do Senhor nos ensina: a quem quiser ganhar a vida tem que perder, tem que matar a sua carne, tem que matar esse rei que está dentro de você, gritando: você pode, você é bom, você é boa, você sabe tudo,
esse rei, se entregue ao Senhor. Você não é escravo. O diabo dá para te prender, para te escravizar, mas Deus às vezes, Ele tira de você para te tornar livre. Ele tira de você para te livrar, para você ser livre, para ser uma nova criatura, livre para adorar, livre para bendizer ao nome do Senhor. Para um pouquinho, dá um cutucão desse irmão do seu lado aí. Dá um cutucão, deixa ele ficar cansado não. Se ele ficar cansado, ele vai cair. Dá um cutucão e fala assim: ei, você não é escravo, você é livre. Isso. Deixa ele dormir não, se ele cansar, vai cair. Pode voltar o texto que estava lá, Isaías 40, 30. Eu quero ainda fazer uma ilustração, irmãos, muito importante. Assim como Jesus falava por parábolas, a ilustração nos ajuda a entender algumas coisas. Quando você olha para o atletismo, tem aquele atleta que corre, 100 metros rasos, os camaradas são, forte para dedéu, corre demais. E tem maratona, que às vezes são um pouquinho mais magros, correm longas e longas distâncias. E às vezes, irmãos, você jovem, você homem, mulher, às vezes você acha que você está nessa competição. Contra quem? Você acha que ou você está, ainda mais um jovem, que é mais ansioso, mais intenso, quer sair correndo, sabe o que vai acontecer? Você não tem musculatura do camarada que corre 50 km, 60 km, 100 metros, 200 metros, você cansou. Cansei, desisti. Eu não vou estudar mais, não vou seguir mais o Senhor, vou abandonar tudo. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que essa competição não é um com o outro. O irmão que está do seu lado aí, não está competindo com você. Você não vai ganhar ou perder nada dele. Sabe contra quem é essa competição que você às vezes tem, de querer correr mais, de querer correr mais longe? Essa competição é contra você mesmo. É o seu orgulho batendo ali, ó. Você pode, você consegue, vai, ganha dele, ganha dela. Essa competição é contra você mesmo. Isso só te fere, irmão. Isso só te traz mais para baixo, só te traz mais frustrações. Mas eu quero te apresentar uma linha de chegada que às vezes você não está vendo. Quando você se sentir cansado, desgastado, às vezes amargurado, sabe qual a linha de chegada que você tem que olhar? Todas as vezes que você se sentir cansado, olhe para a cruz. Olha para a cruz. A cruz do Senhor foi para te tirar o peso, foi para te tirar o cansaço, para te mostrar que vale a pena servir o Senhor, vale a pena abrir mão dos prazeres desse mundo, abrir mão de tudo aquilo que às vezes vem para tentar te atrair. A cruz é a linha de chegada, irmãos. Porque se você crer na cruz, pode vir o que for, você vai estar firmado, você vai estar olhando para a cruz, você não vai olhar para baixo. Quando você está cansado, o que você faz? Você começa a olhar para baixo, mas a Bíblia nos ensina a olhar para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Olha para a cruz. Esse preço foi pago por mim e por você. A cruz que era minha e que era sua, Jesus tomou sobre ele para te aliviar esse peso. E nesses versículos que nós lemos, fala que os jovens se cansam, se fadigam e caem. Por que às vezes nós cansamos, como nós vimos aqui? Porque nós nos desviamos do propósito de Deus. Como o povo se desviou da vontade de Deus, às vezes nós nos desviamos. O Senhor está mandando a gente ir reto, a gente quer fazer para a direita. Ele mandou a gente só seguir, a gente quer achar um atalhozinho. A gente tenta com isso. E nossas decisões, nós muitas vezes, quando estamos cansados, nós nos precipitamos. Para um pouquinho, pensa quantas vezes você falou algo e depois você me arrependi. Quantas vezes você falou sim, podia ter esperado mais um pouco. Quando nós estamos cansados, nós nos precipitamos mais. Quando estamos cansados, falamos coisas no impulso,
Tomamos decisões precipitadas. E às vezes, sem pensar nas consequências. Tudo aquilo que você faz, independente do projeto de Deus, tem consequência. Deus sabe o que você vai fazer, mas as suas escolhas, suas ações têm consequências. E a precipitação, ela vem de um particípio que é de precipício, abismo, ruína, perdas, destruição. Por isso que hoje tem muitos jovens caindo. Por isso que hoje tem muitas pessoas se decepcionando, caindo, se desgastando, porque não estão confiando no Senhor, estão confiando na força do seu braço, nas suas decisões, se precipitando e caindo. Às vezes, jovem, você se precipita na escolha dos seus estudos, do seu vestibular, da sua profissão, do seu namoro. Você na sua família, na sua profissão, se vai aceitar ou não o emprego, se vai comprar ou não algo. Quantas vezes nos precipitamos? E sabe o que a palavra do Senhor nos ensina? Que homens e mulheres cansados negociam princípios e valores. Você lembra de Esaú? Esaú chegou de uma caça cansadíssimo, quase morrendo. E Jacó, prato de lentilha. Esaú, o que me interessa agora na minha progenitura? Me dá esse prato aí que eu estou morrendo. Eu estou morrendo, eu quero esse prato aí. Ele estava cansado, porque ele estava lá com a força do braço dele. Chegou, ele abriu mão de quê? Abriu mão de uma bênção, de uma promessa. Irmãos, quantas vezes eu e você estamos cansados pelo nosso dia a dia, tantas coisas que vêm sobre a nossa mente, nosso coração, e tomamos decisões precipitadas. Abrimos mão dos principais valores, dos princípios de Deus. Abrimos mão da promessa do Senhor. Damos valor a coisas erradas, a projetos próprios. Às vezes abrimos mão até da identidade de servo. E você, jovem, muitas vezes você abre mão de falar que você é servo, que você é uma serva. Você abre mão às vezes de sair de uma roda de conversa. Você abre mão às vezes de não participar de algumas coisas, porque você quer ser bem aceito na roda onde você está. Às vezes você, homem, mulher, casado ou não, às vezes você abre mão de valores, de princípios, para tentar agradar algo ou alguém, mas você está se machucando, você está tomando decisões que estão te afastando do Senhor. Você perde totalmente o foco naquilo que Deus tem para sua vida. Davi falhou quando ele se precipitou. Quantas pessoas aqui na palavra nos mostram que falhou? E às vezes nós achamos que somos melhores que muitos que aqui estão. Não somos melhores nem piores, irmãos. Somos pobres, falhos, necessitados. Mas não se precipite. Você está cansado? Não toma decisão. Você está cansado? Não sai falando qualquer coisa não. E muito menos aqui. Você jovem, você homem, mulher, para de ficar se abrindo na sua rede social. Para de tentar saciar a sua fome, a sua sede aqui. Às vezes você acha que isso aqui vai satisfazer a sua alma. Vai se abrir para alguém. Se abre para o Senhor. Se abre, se rasga para o Senhor. Rasga o seu coração na presença do Senhor. Porque Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. E se às vezes você se cansou, se fadigou e caiu, eu ainda posso falar, porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra. Ainda há esperança. Em Salmo 145:14 diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Se você porventura hoje está caído, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus pode te levantar. Deus pode te levantar do entulho, do lixo, te erguer do pó. Deus pode te levantar. Basta você estender a mão para Ele. O jovem Eutico, ele estava assim, se cansou, se fatigou, caiu da janela, porque ele estava distraído, olhando para as coisas de fora, ao invés de olhar para dentro. Muitas vezes você, jovem, você, irmão, irmã,
Você está se distraindo com tantas coisas que estão te tirando do foco de Deus. Isso está te cansando. Isso está te matando. Você não está vendo, você já está tão acostumado que isso está te levando a cair. Muitas vezes se distrai aqui, né? Você jovem fica o dia inteiro aqui, ó, dando um cliquezinho. Se eu perguntar para você agora, o que você viu hoje? Nas suas 6 horas que às vezes você fica no celular, que eu sei. Nas suas 4 horas que você fica no celular. Tem jovem aqui que fica 8, 10 horas nesse celular aqui. O que você está fazendo? O que você está alimentando a sua alma? Você também, homem, mulher, eu como pregador que aqui estou. O que eu estou fazendo? Estou me distraindo com tantas coisas, estou me cansando. O risco é eu cair. Mas, como eu disse, o Senhor está sempre disposto a estender a mão para você, como Ele estendeu para Pedro. Pedro estava andando sobre as águas e caiu. Ainda assim, Jesus foi e estendeu a mão para ele. Se você já caminhou na presença do Senhor, se você já fez muito ou pouco, se você é novo, não importa. Deus está estendendo a mão para você e fala: ei, eu te ajudo, eu te esforço, eu te dou bom ânimo, eu te sustento com as bênçãos das minhas mãos. Nesse momento, irmão, eu quero que você preste bastante atenção. Talvez você ainda não pegou algumas coisas aqui que foram faladas. Esse momento aqui é crucial para a mensagem de hoje. De novo, eu quero ilustrar para isso ficar guardado no nosso coração. Tem alguém cansado aí? Não, né, irmão? Se estiver cansado aí, já viu aí, isso eu não estou falando não. Um atleta, ele vai desenvolvendo uma musculatura, certo? Ele vai treinando, vai passando por provas, várias etapas, e vai se tornando, vai preparando a sua musculatura. Aí, vou fazer uma comparação aqui. Eu hoje, um pouco, nem quase nada. Se eu for correr aqui, correr mesmo, 500 metros, depois desses 500 metros, eu vou estar esbaforido, pedindo de Deus para o SAMU, vou estar caindo no chão e indo para fora. 500 metros só. Se eu chamar um atleta profissional que já passou por um monte de coisa, que já enfrentou desafios, circunstâncias diversas, e fala assim: ó, corre 500 metros aí. Rapaz, é capaz de correr 500 metros só e nem suar. Você concorda comigo? Concorda comigo? Está junto comigo aqui? Se eu chamar uma rapaz, um homem, uma mulher que já está acostumado, você fala: vou correr 500 metros. Quando acabar os 500 metros, você vai: ué, acabou? Era só isso? Eu nem para suar. Sabe o que eu quero dizer? Qual é o contrário de cansar? Naturalmente a gente pensa o quê? Descansar, certo? Tá bom. Mas olha, pensa só comigo. Esses 500 metros que eu gastei ali, corri, me exauri. Quanto tempo você acha que eu vou demorar para recuperar minhas forças? Agora, o outro rapaz, outra mulher que correu, ele se cansou? Cansou? Fala sim ou não? Não, isso. Quero ver se você está aqui comigo. Ele não se cansou. Ele precisa de descanso? Sabe qual é a diferença, irmãos? Muitas vezes a gente acha que pelo muito esforço que nós fazemos, agora eu preciso de um descanso, eu preciso de relaxar, eu preciso de recuperar as minhas forças, eu preciso de recuperar aquelas forças que eu perdi fazendo algo. Muitas vezes eu e você nós esperamos recuperar aquilo que nós perdemos, mas a palavra do Senhor, sabe o que ela está nos ensinando? Ela está te ensinando o seguinte: você não precisa de tentar recuperar aquilo que você perdeu. Você não precisa de tentar recuperar essas forças que você perdeu. Você não precisa de sempre querer descansar e relaxar e tentar saciar a sua fome, a sua sede. Você não precisa disso. Você pode não se cansar. Você pode não se desgastar. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus já te deu o direito à salvação. Deus já te deu o direito à vida eterna. Você não precisa, jovem, ir lá no mundo tentar experimentar aquilo que vai saciar a sua alma. Você não precisa de ir lá tentar buscar coisas para te alimentar. Você não precisa de provar: é só mais um copinho, é só mais uma festinha, não, é só mais um convite. Não tem nada a ver, Felipe. Não, é só mais um colega, é só mais uma pessoa, é só mais um namorinho, é só mais uma coisinha, é só mais um, só mais um.
está se cansando, depois tentando descansar. Você está tentando recuperar aquilo que muitas vezes você não está dando valor. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, sabe o quê? Ao invés de você estar o tempo todo se esforçando para tentar recuperar aquilo que você perdeu, a palavra do Senhor nos ensina: ei, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jovem, você não precisa de ficar todo dia perdendo as coisas aí no mundo. Você pode simplesmente guardar aquilo que está dentro de você, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você. Guarda isso, guarda, para que ninguém tome. Você não precisa de ficar tentando só dar mais uma espiadinha no mundo, não. Dá só um pezinho e volta. Eu mereço, né? Afinal de contas, eu mereço. Eu preciso. Você não precisa de ir no mundo experimentar tudo isso, se cansar. Coloca um versículo, esse versículo 31. Ele não fala assim, ó, e vocês irão descansar. Ele fala, no finalzinho, vocês correrão e não se cansarão. Você descansa na presença de Deus, Deus dá descanso, a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas Deus não quer que só você descanse na presença de Deus, Ele quer que você não se canse. Pare de se cansar com as coisas dessa vida. Felipe, tá bom, você já falou então o que cansa, o que a gente cansa, o que eu posso fazer então? O que fazer então para não se cansar? Não pare, continue, persiste, continue, persevere, busque o Senhor, reconheça: quando sou fraco, sou forte. Humildade, não ache que você é melhor do que ninguém. Reconheça a sua pequenez, reconheça que você é fraco, mas que você depende do Senhor. Quando sou fraco, sou forte. Reconheça, se humilhe diante do Senhor. E sabe por que você é forte, irmão? Não é porque você é bom, porque eu sou bom, não. Você é forte porque a palavra de Deus está em vós. Jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e por isso vencestes o maligno. Às vezes, jovem, você fica na expectativa de vencer algo, de conquistar algo, de uma notícia boa que vai mudar a sua vida. Essa notícia boa você já tem. Jesus Cristo já veio para você. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. O Evangelho, a palavra de Deus está em você. Você já venceu o maligno. Não fique esperando que você vai vencer, você já venceu. Passe a viver pelo que você já venceu, não pelo que você vai viver. Não esteja ansioso por coisa alguma. Entregue ao Senhor suas petições, suas súplicas. Se deleite no Senhor, na presença do Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, não tenha medo. Eu vejo hoje jovens que têm medo de falar, medo de errar, medo de que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de fracassar, medo de ouvir um não, eu tenho medo de avançar. O perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. Você também está aqui. Às vezes você não é jovem, mas como combinamos, todo mundo é jovem aqui hoje. Às vezes você tem medo de errar, medo de se entregar ao Senhor. O perfeito amor lança fora todo medo. Toda vez que você se sentir cansado, amargurado, com medo, olhe para a cruz. Ele, Jesus, levou o nosso fardo, as nossas dores, e a graça dele nos alcançou. Não tenha medo, persista. E para nós fecharmos aqui, o versículo 31 fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os jovens são especialistas em esperar, né? Os jovens são especialistas. Os jovens adoram, os jovens adoram esperar. Nossa, gente, jovem adora esperar. Tanto é que às vezes o celular começa a ficar um pouquinho travado na internet, aí fica apertando para ver se vai mais rápido. Como se, ou no computador, aperta o F5 lá, né? Tudo na velocidade de clique, né? Hoje todos nós temos a velocidade de clique, então a gente, ansiedade, a gente não tem paciência de esperar. Queremos as respostas rápidas. Quantos homens e mulheres de Deus na palavra nós vemos que passaram por provas de esperar? Mas a palavra também nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Toda vez que você se sentir ansioso, desgastado, o original da palavra ali fala desse cansaço, desgastar, é como se fosse uma agitação para cima e para baixo. Essa agitação interior nossa. Mas a palavra do Senhor fala:
vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Espera no Senhor, confia no Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Em Salmos 25:3 diz: não serão confundidos os que esperam em ti. Você não vai ser confundido. Você faz parte do povo do Senhor, o povo escolhido pelo Senhor. Você não vai ser confundido, irmão. Deus tem a morada eterna para você. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o seu coração. E aí sim, Isaías 40:31, por favor. Se você não está se cansando, não está se fatigando, se você não caiu, se Deus te resgatou, se você está esperando no Senhor, aí sim, as suas forças serão renovadas. Você vai subir como asas de águias, correr, não se cansar, caminhar e não se fadigar. O resultado de você esperar no Senhor, você vai viver como um águia. Você não vai só caminhar, correr, você vai voar. Independente do vento, a águia não faz muita força. Ela vai, direciona para onde ela quer ir, ela pega a força do vento, na cara. Deus quer te guiar como águias. Você vai ver ao longe. Você vai ver aquilo que é a visão do alto. Você, como diz a palavra, você vai falar daquilo que é de cima, não vai falar daquilo que é da terra. Como águia, você vive em cima. O ninho é feito em cima. O seu lugar, irmão, não é aqui na terra. O seu lugar não é na Babilônia. Você não é cativo da Babilônia. Você não fala como os da Babilônia. Você não tem a cultura da Babilônia. O seu lugar é no alto. O seu lugar é na eternidade. O seu lugar é viver como águia na presença do Senhor. Você vai correr, você vai caminhar, você vai voar. Você não vai se cansar, porque você está esperando, depositando a sua força no Senhor. Você vai poder dizer como Caleb, aos 85 anos. Acho que eu teria aqui nessa faixa etária não. Aos 85 anos Caleb diz: tal qual era a minha força para sair, para guerrear, quando eu tinha bem menos idade, com 85 anos, ele disse: a minha força é a mesma. Vai passar ano após ano, você vai ter a mesma força, o mesmo vigor espiritual. Como John Wesley, aos 82 anos, ele dizia: eu não me canso de trabalhar, de pregar, de escrever, de viajar. Eu não me canso. Eu não me canso. Eu te convido a viver isso na presença do Senhor. E nesse momento, estamos aqui encerrando a mensagem. Gostaria de pedir que o Ministério de Louvor esteja aqui à frente. Falamos muitos aspectos aqui, como ao invés de simplesmente buscar descanso, passar a não se cansar. Passe a não se cansar, ter suas forças renovadas. Não pare, não desiste da caminhada. Não tenta negociar o Senhor, porque eu faço muito, eu vou me ter algo em troca. Não. O que você tem é pela graça, pela misericórdia do Senhor. E se você porventura se cansou, caiu, Deus continua te amando. Deus continua com as mãos estendidas para você. Viva intensamente, não o que o mundo está te falando. Viva a presença de Deus. Você vai viver como águia. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Se você está se desgastando com tantas coisas, confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Se deleite na presença do Senhor. E assim como Isaías profetizou para esse povo que haveria um momento de restauração, de paz, que eles iriam voltar para a terra prometida, eu quero dizer para você: é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para casa. O seu lugar não é na Babilônia, o seu lugar não é nesse mundo, o seu lugar não é buscando esses prazeres que você acha que estão te trazendo descanso, estão te trazendo um alívio. O seu lugar é na presença do Senhor.